Bom, boa noite a todos. Pode falar, Vânia. Não, pode falar. Vamos escutar um gato chorando aqui, porque é ele manifestando a revolta dele, tá? Aqui não vai acontecer isso, Vânia, porque eu estou no laboratório, porque eu vou dar aula daqui a pouco, né? Então eu estou aqui já. Agora, se eu estivesse em casa, eu teria uma gata passando e quase desligando meu computador toda vez, mas é assim mesmo. Gatos sendo gatos, né? Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao Everton e à Vânia por terem aceitado prontamente estar aqui nessa banca. Eu acho que a presença de vocês é extremamente importante para este trabalho, né? Eu conversei muito com a Laís, falei, a gente precisa ter uma banca preta, porque de branco já basta eu, né? A gente precisa trazer mais cor para essa banca. E vocês são pessoas que trabalham com questões relacionadas, né, educação antirracista, então acho que é extremamente importante vocês aqui hoje. E a Laís, ela representa também essa luta, então acho que é bastante importante. Então eu vou passar a palavra para a Laís. Laís, você tem de 15 a 25 minutos para sua defesa, e aí a banca tem de 10 a 15 minutos cada um para poder fazer a arguição. E aí vocês decidem se vocês querem fazer a arguição de forma individual ou dialogar à medida que a defesa vai prosseguindo, mas a gente conversa sobre isso quando a Laís terminar a fala, tá bom? Tá. Então, Laís, palavra sua, pode ficar tranquilo, só me lembra de passar o slide, tá? Porque senão a cabeça aqui é ruim. Tá, peraí. Olá, boa noite a todos, novamente. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer a presença da professora Vânia, ao doutorando Everton, pela disponibilidade de vocês em compor esta banca. Eu também agradeço a minha mãe, né, Lenercia, ao meu esposo Alan e a minha filha Helena, né, que eles foram, assim, fundamentais, foram a minha base, meu apoio durante toda essa caminhada. Em especial também a minha amiga Eneida, que contribuiu de forma muito significativa e rica para este trabalho. Deixo também um agradecimento muito especial ao meu professor e orientador Luiz Gustavo Galego, pela sua orientação, a sua generosidade, né, e o seu compromisso com as pautas raciais. Eu senti muito honrada de desenvolver essa pesquisa sob a sua orientação, tá? Então, assim, para iniciar, eu quero contextualizar aqui, assim, muito brevemente, o que me levou até este tema, né? Ela surge da minha vivência profissional, né? Onde eu atuo na educação infantil como monitora de creche e também no ensino fundamental como apoio escolar, né? E o que eu observei nesses espaços, né, é como a presença quanto à ausência de determinadas representações, né, tinha um impacto na forma como as crianças se reconhecem e constroem a sua identidade, né? E me fez refletir de forma muito especial na pouca visibilidade de referências negras, né, nos materiais didáticos, nos livros, nas brincadeiras, nas imagens, né, e nas interações, né, no contexto escolar. Então, a partir dessa minha inquietação, né, que surge a pesquisa que se intitula Representações que Educam, o Currículo Oculto e a Invisibilidade da Negritude nas Brincadeiras Pedagógicas da Educação Infantil. Bom, eu quero aqui apresentar para vocês, né, os 3 eixos de forma ilustrativa, que serão os 3 nós, né, que ele está ligado nesse processo do brincar, né, que é a socialização, a subjetividade e a cultura, né, porque a infância, né, a educação infantil, em especial as brincadeiras, ela constitui um papel fundante, né, no desenvolvimento das identidades, das emoções, da subjetividade, né. Então, meio a essas experiências, né, o brincar, ele ocupa um lugar muito importante, né, ele acaba sendo a centralidade, né, porque
A partir disso, as crianças vão processar processos de socialização, de interação, né, de reconhecimento de si, pertencimento do outro, apropriação de valores sociais, né, e é importante salientar aqui, né, que a infância, ela não é neutra, né. O brincar, ele vai ser o espaço onde essas crianças começam a elaborar os significados sobre esse pertencimento, diferença e valor social. Bom, neste momento eu pretendo aprofundar, né, o conhecimento acerca da proposta do brincar. Ou seja, falarei da anatomia do currículo oculto na educação infantil. Acima, né, da superfície, temos o currículo formal, né, que é aquilo que está explicitamente definido pela escola através dos documentos, das matrizes, dos projetos pedagógicos, dos conteúdos oficiais, né. Abaixo dessa superfície, né, é onde mora o currículo oculto, né, que são práticas implícitas, né, aprendizagens que atravessam esse cotidiano escolar, né? Então, ela vai ser manifestada nos brinquedos, nas narrativas, nas interações, né? Então, acho que nesse momento o professor precisa, né, agir com muita ênfase, né, para poder evitar, né, essas práticas implícitas, né, de hierarquização racial, de imagens estereotipadas, o silenciamento das matrizes africanas e, né, naturalizar, né, continuar naturalizando os referenciais eurocêntricos. Então, o currículo oculto, ele vai atuar, né, naturando as desigualdades e os apagamentos simbólicos, né, especialmente quando determinadas identidades são sistematicamente invisibilizadas. E essa discussão, ela se torna ainda mais relevante, né, quando identificamos o impacto do racismo na primeira infância, né. O Fanon, ele demonstra que esses processos de racialização, ele vai operar pela interiorização, né. Já Cavaliero, ele evidencia, né, que o racismo, ele se manifesta precocemente, né, nas omissões do cotidiano. E o Gomes, né, traz aí a construção identitária, né, e sendo a escola o principal local de formação dessa identidade, né. Então, a escola pode tanto reforçar estigmas como favorecer o pertencimento, né. Então, aqui nesse momento, eu faço um exemplo empírico, né, de vivência, né, da minha filha no ambiente de racismo, né, no ambiente escolar. Helena hoje com 6 anos de idade, né, estuda numa escola de rede municipal, né, mas isso começou assim, um pouco atrás, né, ela na etapa, então com 4 anos, entre 4 e 5, começou a ser questionada, né, o padrão, né, de beleza dela, por alguns coleguinhas, né, específico um, né, que esse coleguinha tinha que aprovar que ele queria ser amigo, quem eram as mais bonitas, né, e questionando por que ela não tinha o cabelo liso, por que a pele dela não é branca como a das outras. E a Helena, ainda assim, não é uma criança de pele preta retinta, né, mas já sofrendo esses entravamentos, né. E foi uma fase muito difícil mesmo, né, porque eu sempre procuro potencializar o que ela tem de melhor, né, ela é uma criança de cabelo black, lindo, onde ela passa, ela chama atenção. Então, assim, nesses momentos eu estou sempre reforçando para ela o quanto ela é linda, né, o quanto a beleza dela é linda, cada um tem a sua beleza, né, mas é doloroso, né, para a criança, porque até a criança entender isso, né. Então, ela sempre não queria com o cabelo preso, porque ele falava que ela tinha que ter o cabelo solto, e o cabelo de solto tem que estar molhado, né? Porque o cabelo crespo, cacheado, ele seca, ele encolhe, né?
ele fica mais volumoso, né? Então, assim, para mim, essa foi a fase mais difícil mesmo, sabe? Mas agora também, recentemente, na escola atual, ela foi para a escola com uma camiseta de uma personagem que ela gosta, né? E ela chegou, né, muito triste, chateada, né? Falando, mamãe, eu não quero mais usar essa, né, camiseta, porque as minhas amigas falaram que eu não posso ser ela, né? Porque eu sou preta e ela é branca. Né? Então, assim, eu falo que essa luta, nossa, de fato, né, esse espaço escolar, ele vai perpetuar isso, assim, de uma forma muito, muito, muito absurda, e assim, e a gente tem que tentar trabalhar, né, a gente tem que tentar fortalecer e desconstruir algumas coisas, né, mas é um processo, né. Enfim, eu só queria deixar aqui, né, uma vivência, né, que aconteceu, né, comigo. Então, a ausência, né, de representatividade, ela vai transmitir, né, a mensagem de que as histórias e as estéticas negras, elas não possuem um lugar legítimo no espaço escolar. Bom, o problema de pesquisa, né, que orienta esse estudo, ela pode ser formulada da seguinte maneira: como as brincadeiras pedagógicas evidenciam processos de invisibilização, valorização ou ressignificação da negritude e das culturas afro-brasileiras, né? Então, para essa questão, né, a gente tem dois caminhos, duas vias pedagógicas, né? Sendo o caminho hegemônico, que é o caminho já comumente ocorrido, né, nas escolas, né, versus o caminho antirracista, né? Mas aqui no caminho hegemônico, aqui que acontece, né? As brincadeiras, elas permanecem restritas, né, a um referencial eurocêntrico, né? Então não tem a contextualização das brincadeiras em suas matrizes, né? E aí elas permanecem descontextualizadas, né? E isso vai reforçar o silenciamento e o apagamento, né, dessas crianças negras no currículo oculto, né. Agora, se a gente parte para o caminho antirracista, né, a gente vai ter brincadeiras, né, com intencionalidade, né, e elas orientadas, né, pela Lei 10.639 de 2003, né, que ela vem tornar obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira na educação básica. Então, é importante essa prática justamente para a valorização cultural e a construção positiva, né? As crianças precisam ter as suas identidades de forma positiva. Deixa eu passar. Bom, a pesquisa ela adotou uma abordagem qualitativa de natureza descritiva e interpretativa analítico-interpretativa, né, fundamentada em pesquisa bibliográfica. Esse levantamento aconteceu no período de 2003 a 2025, né, tendo como marco legal, né, após lei 10.639 de 2003, né. Então, justamente essa escolha foi para mapear, sistematizar, né, os estudos que surgiram, que apareceram, né, após a implementação dessa lei. A busca inicial, né, feita pelo Google Acadêmico, ela resultou para a gente 45 produções, né, com descritores entre educação infantil, brincadeiras afro-brasileiras, currículo oculto, educação antirracista, né, e com os filtros de exclusão, né, foi removido estudos fora, né, do contexto da educação infantil ou sem foco étnico-racial, né. Então, desse filtro, aí a gente chegou no resultado de 5 estudos centrais, né, que articularam o brincar, né, a negritude e o currículo oculto. E
nesse levantamento, nós pudemos identificar, né, 4 eixos principais, né, sendo o brincar como uma prática cultural e educativa, a força das matrizes africanas e afro-brasileira no repertório lúdico, né, nas brincadeiras pedagógicas, as brincadeiras como uma estratégia de educação para relações étnico-raciais, né, com essa possibilidade, com esse motor antirracista. E também o alarmante déficit de pesquisas específicas na área, né, que mostra aí essa escassez acadêmica. No eixo 1 e 2, a brincadeira, ela aparece como uma herança e reconhecimento, né, e o brincar, né, ele vai ocupar aí uma centralidade, né, ele não vai ser um brincar apenas recreativo ou um brincar espontâneo, né, é um brincar como uma prática social e educativa, né, e o que ele vai contribuir? Ele vai favorecer, né, a socialização, o reconhecimento da diversidade e contribuir para uma educação mais plural, inclusiva e antirracista, né. E aqui a gente tem, né, os elementos que compõem, né, essa prática do brincar, que é a corporeidade, né, a exploração dos movimentos, né, a linguagem corporal, a musicalidade e a oralidade, né, transmissão desses saberes e ritmos ancestrais, a coletividade, são as experiências de interações, de cooperação e pertencimento grupal, né, e também, né, amplia-se o repertório, né, para essas crianças, tendo contato com diferentes manifestações culturais, além do padrão eurocentrado. No eixo 3, né, aí as brincadeiras, ela aparece como um motor antirracista, né. Então, para exemplificar, né, eu vou usar o exemplo de uma professora, né, numa escola, e ela escolhe um livro, né, seleciona um livro para trabalhar a temática racial, né. A partir do momento dessa escolha, ela está tendo uma intencionalidade pedagógica, né? E como ela vai trabalhar, né, esse livro, o conteúdo do livro? Então, ela vai fazer uma ressignificação, desconstruir, né, estereótipos, né, que enfrentados, né, pela colonialidade do saber, levando a uma reflexão, né, de identidade, e as crianças vão poder elaborar sentidos positivos sobre a raça, né, e o pertencimento e a estética deles, né, e chegando então num protagonismo, né, aí a cultura negra, ela vai deixar de ser exótica, periférica, e ela vai assumir a centralidade no ambiente escolar. Bom, ênfase já em dados apresentados frente à ausência de estudos, né, o silêncio ensurdecedor na academia, né, apenas 5, né, de 45 estudos, que 11% foram especificamente, né, na relação entre a educação infantil e brincadeiras e culturas afro-brasileiras, né. Então, essa escassez de estudo, né, é um dado até alarmante, e ele vai evidenciar, né, que esse silenciamento das matrizes culturais negras não ocorre apenas no currículo escolar, né, e ela também nas prioridades de pesquisa. Bom, aqui
eu quero apresentar uma proposta, né, de quebra de paradigma, né, o brincar neutro, que é o brincar comumente praticado já, né, versus o brincar antirracista. Então, no brincar neutro, essas brincadeiras, elas permanecem, né, com uma base universalista e eurocentrada, né, e o que isso impacta, né, na identidade da criança negra, na invisibilização, né, e na negação, na estigmação dessas crianças, né. Ela vai ter uma função, né, essa brincadeira, esse brinquedo tem uma função neutra, né, de recreação apenas. E atua, né, no currículo oculto, né, na manutenção aí do racismo estrutural. Já na brincadeira antirracista, afrocentrado, né, essas brincadeiras têm uma base plural e decolonial, né, impactando, né, na identidade dessas crianças negras o reconhecimento e a autoestima positiva, o protagonismo, né? E aí essa função do brincar, do brinquedo, ele vem como um artefato cultural carregado de muitos significativos, né? E, né, o currículo oculto, ele vai ter uma ressignificação cultural e equidade racial. Então, só deixa eu voltar lá um pouquinho, professor. Só volta lá. Então, assim, é importante que não basta, né, perguntar, a criança está brincando? Precisamos perguntar o que essa brincadeira comunica. Quem é representado, né? Quais culturas estão sendo valorizadas? Quais continuam invisibilizadas? Não, pode passar. Bom, aqui eu quero já introduzir, né, o porquê existe, né, a brincadeira, esse brincar neutro, né? A causa raiz disso é a colonialidade do poder e do saber, né? Então, a educação tradicional, né, ela, com o eurocentrismo, ela continua valorizando os referenciais brancos como únicos e universais, né? Então, aqui, a proposta é um giro decolonial, né, com o movimento negro educador, né, que ele vai reconhecer a centralidade negra, né, nos processos educativos e práticas pedagógicas de forma contínua e transversal. Pode passar, professor. Bom, como proposta, né, para um novo paradigma, uma seleção criteriosa, né, de livros que abordem a diversidade étnico-racial de forma positiva, seleção de brinquedos, né, que vão representar os múltiplos tons de pele, texturas de cabelo e todo o contexto, né, e também o brincar intencional, né, o resgate consciente, né, de brincadeiras africanas, né, para valorizar a sua origem histórica, né, de forma contextualizada, né, não apenas de forma pontual ou em datas comemorativas, né, como é o que acontece na maioria das escolas. E a formação contínua, né, o trabalho docente, ele vai assumir uma dimensão ético-política, né, e o educador vai precisar ter a capacidade, né, de perceber, né, as mensagens explícitas e implícitas, né, que circulam o cotidiano escolar. Pode passar. E aqui, né, finalizando, né, para falar dessa invisibilidade ao protagonismo, né?
essa mudança, né, da invisibilidade ao protagonismo, ela não vai acontecer somente implementando ou incluindo uma nova atividade, né? Ela acontece quando a gente muda o nosso olhar, né? A gente muda o olhar das nossas escolhas, né? Esse olhar tem que estar orientado, né? Porque corremos o risco de só permanecer na superfície, né? E o que causa esse risco? Brincadeiras descontextualizadas, né? E a gente vai continuar perpetuando a manutenção do racismo estrutural no currículo oculto, né? E qual seria a virada, né, para a gente sair, né, disso? Era o reconhecimento das brincadeiras africanas e afro-brasileiras como práticas culturais pedagógicas, né? Para a gente chegar, né, no resultado de uma educação infantil plural, inclusiva, sensível à diversidade e comprometida com a dignidade humana, né? Então, transformar o currículo oculto, ele exige intencionalidade. A escola deve e precisa ser esse espaço, né, de resistência e de formação de uma infância efetivamente antirracista. É isso. Muito obrigada pela atenção e pela escuta, né, e principalmente por compartilhar comigo esse momento tão importante. Bom, Laís, muito bem. Parabéns pela apresentação, ficou ótima. Gostei bastante. Laís, depois de muito conversarmos, né, sobre você, que você foi o tema da fofoca, nós decidimos aprovar o seu TCC. Ai, que bom! Parabéns! Aí, peraí que eu vou projetar a capa pra gente tirar uma fotinha, porque a gente merece a fotinha. Merece! Peraí, porque... Que orgulho, gente! Ter uma banca preta tão potente. Isso é histórico. É histórico. Por isso a gente tem que registrar mesmo.